Esse daqui é o novo Osmo Mobile 6, eu vou mostrar pra vocês agora por que ele é tão incrível. Tá aqui, ó. Pronto pra usar, simples assim. Quanto tempo demorou pro pessoal da DJI ter essa sacada de que você simplesmente tirar do seu bolso, desdobrar, ele liga sozinho, você recebe uma notificação pro seu celular abrir o aplicativo e você já começa a filmar direto a partir desse ponto. Para um estabilizador que foi pensado pra galera que quer produzir conteúdo de maneira fácil e rápida, isso daqui era o que faltava e tem muito mais. E esse daqui é o conteúdo da caixa do modelo de entrada. A gente vai contar com o cabo USB-A para USB-C, além de uma capinha de transporte para você não arranhar o seu estabilizador quando colocar na sua mochila ou bolsa. Além do mais, como de hábito aqui, eles colocam um tripézinho para você poder apoiar e gravar em qualquer lugar. E por último, antes da gente chegar no estabilizador em si, a gente tem aqui o suporte para você poder prender o seu celular, que inclusive vem com uma indicação aqui, olha só, para que você tenha certeza que ele tá apontando para a câmera, né? Então o sentido que você vai botar o seu celular é esse daqui, ó, nesse jeito aqui. Tudo bem que eu fiz tudo torto aqui, né? Mas beleza, vamos que vamos. Cara, como que ficou bonito nessa cor bem mais escura, né? Não chega a ser um preto em si, mas é um cinza bem mais escuro do que na versão 4 aqui, por exemplo. A versão 5 eu cheguei a fazer o review aqui no canal, mas eu não fiquei com ela porque eu não achei que tinha novidade pra isso. E aí eles colocaram essa versão 6 aqui com uma cor bem mais escura, né? Provavelmente eles vão acabar lançando o branco depois, mas por hora a gente vai contar só com essa cor aqui. E nesse lado aqui do aparelho vocês já conseguem ver algumas novidades, né? Vou ligar ele aqui, deixa eu só tirar esse negócio aqui, peraí. Olha só. Era pra ser rápido, né? Mas beleza. Tá aí, ó. Assim que você abre, ele já ligou. E aqui vocês conseguem ver a novidade que eu queria mostrar, que é justamente essa tela aqui. Por aqui, finalmente, vocês vão conseguir alterar entre os modos de estabilização que ele tem, porque antes a gente tinha que acompanhar ali dentro do aplicativo. E agora você consegue acompanhar direto aqui no estabilizador. Se a câmera me ajudar a focar, melhor ainda, né? Existe um complô nesse canal aqui contra mim. Estranho. Então, além dessa tela aqui, você também vai contar com esse joystick que ficou um pouco maior. Aqui ele tá saindo um pouco mais do que os modelos anteriores. Olha só, quando a gente pega aqui o modelo 4, como é que ele era flat, né? E agora eles colocaram como se fosse um controle de PlayStation. Tá aí, ó, show de bola, mais maleabilidade. Além do mais, vocês também conseguiram perceber que a gente vai contar com uma rodinha bem aqui, ó. E isso daqui, cara, vai servir não só para você poder alterar o zoom, você vai conseguir mexer no zoom aqui dentro do aplicativo direto nessa roda. Mas além disso, você também vai conseguir alterar o foco das imagens que você tá fazendo. E isso daqui, sim, também é um belo upgrade. Mais uma coisa aqui que eu não sei se vocês perceberam, mas o botão de menu que ficava aqui nessa parte de baixo passa para essa parte de cima bem aqui, porque ele também vai servir para você conseguir alterar entre os modos de estabilização. E no lugar dele aqui nessa parte de baixo, eles finalmente colocaram um botão para você poder alterar entre a câmera frontal e a câmera traseira, porque antes, se eu não me engano, você tinha que apertar umas 3 vezes aqui esse botão de menu, ou era o gatilho, enfim, era um negócio desse assim. Ou você apertava o negócio 3 vezes, aí você torcia para ele não virar o celular, né? Porque se você apertasse 2, ele ia só virar o celular. Cara, vou falar pra vocês que eu acho incrível também que tenha demorado até a versão 6 pra eles colocarem um botão pra isso. Mas tá aí, show de bola, pelo menos tá atendendo a gente. Agora, uma outra coisa pra mostrar aqui pra vocês, assim que vocês fizerem o início rápido e conectarem aí o celular, esperar só ele ficar ajeitado aqui, pronto pro esquema, tá aí, ó, show de bola naquele pique. Mas quando vocês já estiverem assim prontos pra gravar, é só vocês apertarem aqui o gatilho uma vez só, ele vai rastrear e encontrar um objeto pra ele seguir. Esse daqui é o novo Active Tracking 5.0. Diferente dos modelos anteriores, esse Active Tracking aqui ele vai ter um reconhecimento bem mais inteligente de objetos. Nos modelos anteriores, né, vocês estão vendo que eu tô me mexendo aqui, ele vem acompanhando numa boa, né? Mas nos modelos anteriores, esse Active Tracking ele não era tão bom assim, porque quando você, por exemplo, botava um objeto assim, você mudava, na verdade, né, o que você tá seguindo, ele meio que desconectava. E aqui ele continua, inclusive, cara, se você se virar de costas aqui, ó, ele vai continuar te acompanhando aí numa boa, bebê. Agora vamos conversar aqui um pouquinho sobre os tipos de estabilização que você vai ter disponíveis aqui nesse modelo, que é inclusive o que vocês vão ver nessa telinha bem aqui. Esse primeiro tipo de estabilização aqui eles chamaram de modo de rastreio. Isso daqui vai funcionar de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Ele vai travar o seu celular aqui em movimentos horizontais e ele vai permitir movimentos verticais. E é o modo perfeito para você poder gravar vídeo justamente nesse formato vertical. Quase não saiu, mas saiu. Quando você tá gravando conteúdo para Reels ou TikTok e afins, você não tem interesse nenhum
nenhum que o celular acompanhe esse movimento de inclinação aqui que você está fazendo. Você está geralmente andando em algum lugar e você não quer que isso aconteça. Então esse aqui é o modo perfeito para você poder gravar os seus vídeos na vertical com tranquilidade. Já esse segundo tipo aqui de estabilização é o modo de inclinação travada. Eu não preciso explicar muito para vocês porque o nome em si já fala bastante coisa, né? A inclinação tanto vertical quanto horizontal aqui do seu celular vai ficar totalmente travada, mas você ainda vai conseguir fazer esses movimentos aqui no terceiro eixo, né? Porque a gente tá falando de um eixo X, um Y e um Z. E eu vou falar aqui com, sei lá, eu acho que é só para vocês entenderem também, não é que seja exatamente assim, mas você vai ficar travado ali no X e no Y, e no Z ele vai conseguir aqui fazer os movimentos tranquilamente. O terceiro e penúltimo tipo de estabilização é o modo FPV, que é um modo de estabilização onde o dispositivo vai basicamente apontar o seu celular para onde você também está apontando o próprio estabilizador. Isso daqui é muito bom para quando você precisa mostrar bastante coisa no seu vídeo, você não quer ficar limitado e os seus movimentos vão ficar bem mais suaves, né? Não vai ter aquele negócio meio brusco. O pessoal que tem um celular que não tem a estabilização ativada, né? Ou então aqueles vídeos mais antigos, quando não tinha estabilização em quase nada, que saia tudo tremido, aqui você vai conseguir mostrar todos os cantos lá do seu projeto, seja ele qual for, isso tudo com movimentos bem suaves e, é claro, bem estabilizados. E essa daqui é a nossa última opção, que é o modo Spin. A única função desse modo de estabilização é fazer esse tipo de movimento aqui com a sua câmera. Eu vou deixar para vocês aí bem na tela, mas aí ele vai ficar limitado, ó, porque chega aqui nessa parte de baixo do celular, ele não consegue mais girar para lugar nenhum, né? Então você vai conseguir fazer umas tomadas bacanas, mas não é lá essas coisas. Geralmente numa câmera, no estabilizador de câmera, aqueles bem maiores, você tem bem mais opções para isso. Esses movimentos eles ficam girando, meu irmão, infinitamente ali, basicamente o negócio. E aqui, infelizmente, rola essa pequena limitação, mas ainda assim você consegue fazer imagens bem legais. E é claro que a última grande feature aqui da parada é simplesmente virar um gigante pau de selfie para você poder fazer um negócio muito doido, cara. Isso daqui não é necessariamente novo, até porque lá no vídeo do Osmo Mobile 5 eu mostro pra vocês, inclusive eu falo que é muito bom pra quem trabalha como influenciador, né? Porque você consegue de maneira confortável apontar a câmera de longe pra você, mostrar mais ambiente, mostrar o que você tá vestindo, enfim, é bem melhor do que você ficar com o braço todo esticado assim ou com a câmera muito perto, né? Então tá aí, isso aqui resolveu esse problema. Só que eu, com toda a minha ingenuidade, esqueci dos profissionais que usam o celular pra poder fazer vídeos, né? Até porque não é o equipamento que faz o profissional, mas o profissional que usa dos meios que tem para produzir um vídeo muito bacana. E isso daqui, cara, tira muitas limitações que a galera tinha no celular porque não conseguia, né, fazer umas tomadas, por exemplo. Aquela tomada assim que você faz um vídeo que vem do chão e depois você sobe o celular, cara, isso muda completamente com isso daqui. Porque além de você poder fazer esse tipo de vídeo com segurança, você vai ter um resultado muito legal porque tá tudo sendo estabilizado. Então, porra, foi ingenuidade minha lá no Osmo Mobile 5, mas aqui eu tenho que comentar com vocês que é sim um uso perfeitamente possível para isso também. Então agora só ficou faltando uma coisa aqui no meu vídeo, que é eu ir pra rua, né, e botar a criança em prática, porque é para isso que ela foi feita, não para ficar dentro de um estúdio. Então vambora. Cara, tá ventando pra caramba, mas isso não me impediu de vir aqui pra rua para poder fazer os testes externos e também mostrar para vocês as funcionalidades dentro do aplicativo. Então quem conhece o aplicativo aqui da DJI já tá familiarizado com essa interface aqui. A gente vai começar aqui no Hyperlapse e no Timelapse, onde a única diferença entre os dois é que no Timelapse o celular fica parado, ele faz várias fotos e te entrega o vídeo, e no Hyperlapse você vai ficar andando com o celular e depois ele vai montar um vídeo para você. Então avançando aqui mais um pouquinho, a gente também vai ter o modo de zoom dinâmico, também conhecido como Dolly Zoom, que dá aquele efeito de cinema, né? Você meio que movimentando a câmera ali com o zoom. Se você for mais uma vez aqui pro lado, você também vai ter o modo em câmera lenta até 8 vezes, o modo de vídeo normal, onde você pode usar aquela rodinha que eu falei para vocês aqui na lateral, né? Para alterar o zoom, olha só, da câmera aqui, ó, direto. E além do mais, você também pode usar isso aqui para poder alterar o foco. Eu vou mostrar isso para vocês já já, eu sei que eu tô insistindo nisso, mas é porque realmente é muito bom. Mais um pouco aqui pro lado a gente tem o modo de foto normal, onde também você pode alterar o zoom aqui entre as câmeras, e a foto panorâmica, onde ele vai tirar aí umas 6 ou 9 fotos, se eu não me engano, e vai poder montar uma imagem para você com todas essas fotos juntas, como se fosse uma câmera ultra angular. Então, para demonstrar para vocês como que vai funcionar o foco manual, eu tô aqui com a minha Osmo Action, vou botar ela bem aqui, ó, no foco dentro desse vídeo que está sendo feito também dentro do aplicativo, né, do estabilizador. Vocês podem ver pelo vídeo que a câmera ela tá 100% focada. Para você alterar esse foco, você vem aqui, ó, e gira essa parte aqui, e você vai vendo que lá no fundo vai começando a ganhar mais foco, ó. Quando você tá no máximo, ele vai basicamente focar na paisagem inteira lá atrás. Se você alterar um pouquinho, vocês conseguem ver, ó, que ele foca bem aqui, ó, nessa estaca grandona aqui, né? E se você alterar mais um pouco, ele vai voltar aqui pro objeto que tá mais próximo. No exemplo que eu mostrei para vocês aqui, eu tô fazendo com um objeto, mas se você imaginar o mesmo efeito com pessoas, você consegue ter ainda mais naturalidade do que aquele efeito cinemático do iPhone, né? A diferença é que no iPhone você consegue alterar esse foco depois se você precisar. E aí, infelizmente, é pedir demais, né? Então, finalmente chegou a hora
hora de eu usar o estabilizador para fazer algumas imagens, eu vou deixar o resultado bem aí para vocês. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês a diferença que faz ter o pau de selfie. Nesse momento aqui, ó, isso daqui é o máximo que eu consigo ir com o meu braço, tá recolhido aqui, tá? Agora eu vou tirar ele aqui, pera aí, consigo mostrar bem mais coisa e também bem mais de mim mesmo, né? Se eu tirar aqui o Active Tracking, jogar um pouquinho mais para baixo, ó, aí, imagens lindas. Pessoal, no mais eu espero ter tirado aqui todas as suas dúvidas com relação ao novo Osmo Mobile 6. Eu não sei porque eles mantiveram esse nome. Lá na versão 5 eles colocaram o M5, aqui eles voltaram pro Osmo Mobile e é muito ruim pra quem tem uma dicção horrível igual a minha. Eu espero ter conseguido aqui deixar uma ideia pra vocês das capacidades desse estabilizador, que realmente está muito bom, todas as features estão muito interessantes. Se você tiver alguma pergunta, cara, deixa aqui nos comentários, aproveitando aí pra largar um like também, né, que é sempre muito bom pra poder divulgar aí, agradecer aqui, né, o papai pelo conteúdo. A DJI não me manda nada, é tudo no meu bolso, então vamos lá, o vídeo foi caro, ajuda o pai. No mais, eu vou deixar aqui também um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho e participar do grupo do Telegram, porque assim que estiver disponível no Brasil, você vai ficar sabendo por lá onde comprar e de repente se tiver algum cupom de desconto. No mais, como sempre, fica aqui aquele meu muito obrigado e até o próximo vídeo.